PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre jogos que envelheceram como vinho, e teve um comentário muito interessante: Creative faz jogos que envelheceram como leite. É uma boa ideia, mas pra clarear a minha mente eu fui pedir a ajuda de vocês nos comentários. Então agora fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative, você achou que eu não ia mostrar minha fuça aqui hoje, né? Nesse vídeo eu vou mostrar jogos que não envelheceram bem, que envelheceram como leite, leite podre, gorfo de criança. Jogos que naquele tempo a gente tolerou e que hoje não dá mais. Só que dessa vez agora com um comentário de vocês inscritos. Você vai aparecer aqui hoje. Então, mano, se você tá me vendo aqui agora, por favor, deixa o like, porque assim, eu tô morrendo de vergonha de estar aparecendo aqui na câmera. Eu espero que vocês me ajudem nessa. Então vamos ver os jogos que vocês falaram. Mafia 1 é intragável, ainda bem que o remasterizado melhorou os aspectos da direção do carro. Pois é, Mafia 1, olha, apesar dele ter sido um jogo lançado em 2002, é um game que fica muito pra trás em alguns aspectos. Alguns aspectos não, vários aspectos. Só que assim, eu consigo entender que a premissa do game, porque na minha opinião, o jogo tá ali apenas pra contar uma história, que é um jogo de mundo aberto do Mafia, só pra encher linguiça. Porque ele não tem nada além do que você vê aí. Carros andando nas ruas e só isso. A jogabilidade e as mecânicas do game é muito datada. Que tipo assim, se a gente for comparar ele com, por exemplo, com o Vice City, lançado no mesmo ano, dá pra ver que ele deixou bastante a desejar. Obviamente que se você for jogar hoje, amigo, você vai querer comparar os jogos, é totalmente injogável. Só que hoje em dia tem os remasters aí, consertando bastante coisa, dá pra gente se divertir atualmente. 007 GoldenEye. Falar desse jogo hoje, ele é muito perigoso, cara. E não me leva mal, eu acho um game revolucionário. Eu tive Nintendo 64 e eu posso dizer pra você totalmente que quando eu vi esse game, eu falei, cara, mano, que jogo é esse? Mas hoje em dia não dá. Então assim, eu vou ter que concordar contigo, vai ter uma galera que vai me odiar pelo que eu tô falando, mas assim, o GoldenEye, ele tá no passado. E no controle do Nintendo 64, que era aquele trambolho, se só dá pra jogar ali mesmo, a gente não pode falar o mesmo do Medalha de Honra, por exemplo, lançado ali naquele mesmo tempo. A jogabilidade dele, ela consegue ter mais acessibilidade, ter mais detalhes, mais mira, algumas mecânicas a mais. Tá certo que pra 2 anos de diferença naquela época era muita coisa. Só que assim, nego sente nostalgia pelo Medalha de Honra, mas não sente pelo 007. Vou ter que concordar contigo, mesmo sabendo que muita gente tá me assistindo agora que é minha cabeça. Já começa com Dark Souls 1 pra dar choro, os Resident Evil clássico pra dar mais choro ainda, Zelda Ocarina of Time pra galera e a loucura. Só pra deixar bem claro, eu amo esses jogos, jogo eles até hoje, mas se você colocar a galerinha de hoje em dia pra jogar, você vai ver que eles ficam meio perdidos. Como eu já falei num vídeo meu passado, você não pode ficar cagando regra e você tem que respeitar o tempo de todo mundo. Pra você, que é um piazinho, que nasceu em 2010, tem pra base aí de uns 12 anos, sei lá, vai jogar o primeiro Resident 1 e você não vai conseguir. Definitivamente é um jogo que não foi feito pra você, pra jogabilidade atual. Hoje em dia os jogos mudaram, a evolução mudou bastante. Então se você for comparar um jogo que tem uma jogabilidade tanque pra um jogo atual, cara, definitivamente não tem cabimento nenhum. A pessoa que tá conhecendo agora, ela não vai jogar. Pode até jogar, mas vai jogar ali, mais ou menos ali, só pra dizer que tem um acervo em games antigos. Só que assim, tu citou o Ocarina of Time, você tem que tomar cuidado com o que você tá falando. Porque o Zelda Ocarina of Time lá do Nintendo 64, ele foi revolucionário justamente por conta da jogabilidade. Silent Hill 1. Tá, Silent Hill 1, vamos lá. O Silent Hill 1, eu vou ter que concordar com você em questões gráficas. Um jogo totalmente pixelado e quadriculado. Só que ele trouxe uma mecânica que os jogos de PlayStation 1 estavam muito explorando, que é a capacidade da renderização de mapa no hardware. Então assim, pra tentar esconder que a gente não tem a capacidade de renderizar o mapa inteiro, pros caras não ver a gente carregando esse mapa, vamos colocar uma névoa aí e vamos progredindo ela sempre que o personagem se mexe, vamos mexer junto com ela. Isso foi formidável pra época e não foi só o Silent Hill que trouxe isso não, a gente pode falar bastante do Driver, que se você olhar o horizonte dele, dá pra ver que o jogo ele tá carregando pra frente, então ele colocou uma imagem chapada de fundo lá, como um bitmap, alguma coisa assim, pra tentar ser mais imersivo. Foi definitivamente uma jogada de vagabundo, mas funcionou perfeitamente. O Batman do Play 1 também fez isso. Dá pra citar também, por exemplo, o Soul River. Tem uma porrada de jogo que fez, irmão. Silent Hill, ele teve essa mecânica que foi formidável e que muitos jogos trouxeram em questão gráfica, é jegue. Então assim, nesse quesito, eu vou ficar em cima do muro. Siphon Filter envelheceu mal mecanicamente. Esse eu vou ter que te discordar. Siphon Filter foi um dos primeiros jogos de Play 1 que eu joguei. E já na época eu me impressionava justamente por ele ser terceira pessoa. E cara, a mecânica, a câmera, a perspectiva em terceira pessoa, ela te dá aquele tom de jogo que te transmite liberdade. E jogos da época em terceira pessoa tinha que trazer uma mecânica de jogabilidade decente. E Siphon Filter trouxe isso. Ele tinha movimentação muito fluida pra época, amigo. Se a gente for falar de gráfico, não dá pra falar de gráfico do PlayStation 1. PlayStation 1 não tem gráfico. É aquele 3D chapado, poligonal, mas mano, você acredita que aquele cara ali é um agente do governo, espião, fazendo acrobacias e pulando as paradas e andando e tudo mais, e atirando, você pega a pistolinha de choque ali e você sola o inimigo até ele pegar fogo. Cara, era formidável, irmão. Então assim, Siphon Filter, eu vou ter que discordar de você. Pra mim é um jogo revolucionário do Play 1. Tomb Raider, tá.
Vamos lá. Se você foi um cara que jogou os reboots do Tomb Raider, aquele de 2013, e não jogou os antigos, você tá errado em comentar alguma coisa aqui. Porque os primeiros Tomb Raider lá do Play 1 também entrou na premissa Siphon Filter, jogo de terceira pessoa que te dava liberdade. E eu entendo perfeitamente, cara. Tomb Raider, o do Play 1, era um cacete de jogar justamente por conta da jogabilidade que simulava uma movimentação realista. Não simulava, irmão. Era diferente. Ele tinha uma fluidez na movimentação, era muito fluido, só que era fluido até demais. E quando você tenta transmitir um certo realismo na jogabilidade pra um jogo de Play 1, ele acaba ficando dessa forma aí, você perde o controle. Mas eu não consigo dizer que o Tomb Raider do Play 1 era datado. Infamous 1, o jogo que tem uma história incrível, mas a jogabilidade e os controles são bem ultrapassados comparado ao segundo. E tem também o Batman Begins do Play 2, que os controles e a jogabilidade envelheceu muito mal. Agora, se citar jogos polêmicos, tem o Black, que os controles envelheceu muito mal. Umas funções muito nada a ver se for pra pegar hoje em dia. Mas o jogo, tirando a parte do controle, ainda é incrível. Spider-Man do Play 1 entra na questão da jogabilidade e controles. Calma lá, irmão, calma lá. Eu não vou citar aqui o Infamous, porque eu nunca joguei nenhum Infamous. Eu não vou falar de jogo que eu não jogo, que eu não tenho propriedade pra jogar. Então, deixa pra lá. Batman Begins do Play 2. Já trouxe ele aqui no canal, no card em cima, caso você queira ver. E pra mim, ele trouxe uma jogabilidade simples. Mas na questão gráfica, ele trouxe a parada. Os efeitos de luz, os efeitos de sombra, eu fiquei impressionado totalmente. Então eu não vou dizer assim. Pode ser em questão de jogabilidade, cada um sabe onde o sapato aperta. Eu não vou entrar nesse quesito. Mas agora, falar de Black, você trouxe uma questão muito importante. Porque no vídeo passado, jogos que envelheceram como vinho, logo a capa já é o Black, irmão. Só que eu vou ter que concordar com você. Porque pra trazer o Black emulado no Play 2, eu tive que usar o mouse e teclado. É muito difícil você jogar ele no controle atualmente. A jogabilidade não envelheceu bem mesmo. Agora, em questão de enredo, em questão gráfico e mecânicas, nossa senhora, irmão, é muito difícil alguém bater o Black, cara. Isso é um jogo intocável pra mim. Essa domena do Play 1, eu acho que eu vou ter que discordar de você, até porque eu sou suspeito em falar dele, porque é o meu Homem-Aranha preferido. Eu tenho um vídeo exclusivo aqui no canal, caso você queira ver esse contraponto no card em cima. Tô ligado que os Resident Evil 4 é foda, mas aqueles controles antigos do Play 2 envelheceram mal demais. Olha, pessoal, quando a gente fala de Resident Evil 4, é importante a gente citar os controles. Quando eu trago o Resident 4 aqui no canal pra vocês, eu trago ele na versão HD Project. Então, assim, eu coloco o controle no mouse e teclado como se fosse um jogo atual. Eu mapeio do meu jeito. Mas se eu for pegar pra jogar hoje legitimamente no PlayStation 2, eu não vou conseguir. Datado demais a jogabilidade, isso é verdade. É pouca gente que tem coragem pra falar, mas a jogabilidade do Resident Evil 4, ela é datada. E pior, a Capcom, ela fez cagada quando ela trouxe o Resident Evil 5. Sim, pessoal, eu não consigo jogar o Resident Evil 5 atualmente. Ah, Criativo, mas por quê? Por que você não gosta do Resident Evil 5? Não gosto mesmo. Primeiro, ele trouxe a mesma jogabilidade do Resident Evil 4. E pra um jogo da 7ª geração, você trazer a mesma jogabilidade lá do Play 2, cara... Não é assim que funciona. A gente quer ver inovação, a gente quer ver coisas novas. Se você vai jogar também, por exemplo, em modo cooperação, com o seu amigo em terceira pessoa, split screen, você vê os caras fazendo isso daí, ó. E ele faz um moonwalk. Isso daí não faz sentido nenhum pra mim, irmão. É preguiça da Capcom de fazer uma movimentação decente. Obviamente que quando veio o Resident Evil 6, tudo isso foi consertado. E pra mim, o Resident Evil 6 eu gosto, porque ele trouxe aquela nostalgia de ver o Leon já com 40 anos. Afinal de contas, a gente veio do Play 2 com o Resident Evil 4. E aquilo ali, cara, era novidade pra gente. E ainda assim, a gente ficava impressionado só com a campanha do Leon. Porque quando a gente passou pra campanha do Chris, a gente viu que era basicamente um Call of Duty em terceira pessoa. O cara saindo lá dos tanquezão maroto, uma M4 na mão, colete à prova de bala e tudo mais. E tinha aqueles orcs gigantescos pra matar. Mano... Isso daí não é Resident Evil pra mim, irmão. Mas eu tô citando ele aqui porque é uma condição pessoal minha, tá? Espero que vocês não fiquem chateados. O GTA 3 é inegável que foi um jogo revolucionário, mas jogar hoje em dia é bem complicado. Isso eu concordo contigo, tá? Porque assim, se for pra gente falar de mérito, eu acho que o GTA 3, ele tem, e muito mérito. Mas falar que o jogo, ele não tem uma jogabilidade meio jumenta atualmente, que você vira o personagem, você vira o ângulo, o eixo do personagem, ele vira deslizando no chão, zoado, é uma questão que pra mim me irrita um pouco. Porque cai naquela premissa de que, mano, se tem o GTA Sanders pra gente jogar, por que a gente vai voltar lá no GTA 3? A gente fica naquele quesito em cima do muro. E pessoal, agora um recadinho pra você, presta atenção, se você tá querendo jogar a maioria dos jogos que eu apresentei agora aqui pra você, o PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com o acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados. Tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E no
não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix, Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Pessoal, você gostou desse vídeo? Se você gostou, por favor, deixa o like, compartilha, comenta aqui embaixo. Quem sabe eu não faço um outro vídeo com você aparecendo dessa vez, se você, infelizmente, não deu sorte de aparecer hoje. Essa semana é semana de carnaval e eu definitivamente tô cagando pra esse evento. É um evento de bosta. Então eu tô tentando fazer mais vídeos, aumentar mais a frequência do meu canal pra entreter você. Tá calor pra caramba e eu tô de roupa preta. Enfim, pessoal, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Pretendo trazer mais vídeos mostrando a minha fuça, que eu sei que não é importante, mas eu queria ter essa proximidade com você pra gente poder trocar ideia, ter essa troca de ideia mesmo, entre amigos, tá ligado? Então, por favor, deixa o like e comenta aqui embaixo qual jogo faltou dessa lista. Quem sabe você não aparece na próxima, beleza? Um abraço pra todos os membros que estão aparecendo aí no canal. Se você quer ser membro, é só R$2. Pra você ser membro do canal Creative Games, é só R$2 e o seu nome vai estar aparecendo aqui, no canto da tela. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.